Vamos lá. A mensagem do Evangelho, ela leva o conhecimento para o homem da salvação, de uma forma simples e objetiva, mostrando o homem o que ele precisa para ser salvo, mostrando a ele o meio de salvação e o conhecimento da salvação. O que Jesus mandou os seus discípulos pregar foi só o Evangelho. E ele vai dizer, quem crê será salvo. É só isso a receita que o Evangelho mostra para o homem ser salvo. A partir daí, o homem crendo, ele vai agora ter a vida de Deus nele, conduzindo ele a andar em uma direção guiado pela palavra. Ele tem só que se submeter à direção do Espírito Santo para continuar nessa salvação. E a direção do Espírito Santo é levar o homem a andar nesse caminho de salvação, onde ele vai estar dentro dessa promessa, com a garantia de Deus, que é o selo, o Espírito Santo, que nos dá a certeza e a alegria da salvação, quando nós cremos em Jesus. E a nossa vida agora vai ser vivida glorificando a Deus por Cristo. É só isso que o Evangelho mostra. Mas as pessoas, elas estão sendo desviadas do Evangelho. Estão sendo conduzidas por um caminho contrário ao Evangelho. Por quê? Porque o diabo trabalha para distorcer, impedir as pessoas de crer na mensagem simples e objetiva que Jesus trouxe, as boas novas de salvação, mostrando ao homem perdido o caminho para ele ser salvo, a porta da esperança que dá acesso a Deus. O Evangelho Jesus veio pregando, mostrando o homem, convidando o homem a encontrar e receber o socorro de Deus na sua vida que está dentro de juízo. O Evangelho é simples, mas o que é que o diabo faz? Ele levanta homens para misturar o Evangelho com um bocado de outras regras, métodos, princípios, meios, isso tudo para confundir, para levar dúvida e tirar as pessoas da direção do Evangelho. Tirar as pessoas do alvo do Evangelho. Todo o trabalho do diabo é esse. Trabalhar a confusão para impedir a humanidade de crer no Evangelho. Jesus vai dizer, ide pregai o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. Quem crer e for batizado será salvo. Lembrando, observando, que esse batismo que Jesus fala não é o cerimonial de igreja feita pelos homens dentro de igreja. Não tem nada a ver com esse batismo que as religiões fazem. O batismo que Jesus fala não é esse. Mas vamos lá. Então Jesus manda pregar o Evangelho. O Evangelho é uma informação que é levada às pessoas, que dá o conhecimento às pessoas do caminho para chegar a Deus. A informação do Evangelho leva a esperança de salvação para o homem que está perdido. A mensagem do Evangelho mostra ao mundo, à humanidade, o meio de acesso a Deus, o meio da salvação. É isso, o Evangelho. É uma informação que dá ao homem esse conhecimento. Se depois de ter esse conhecimento ele crer e se conduzir por esse conhecimento, aí ele encontra a salvação. É só isso. Mas o que é que o diabo faz? Usa homens para misturar o Evangelho com vida religiosa. É a mistura do Evangelho com prática religiosa. É a mistura do Evangelho com ritual religioso. É a mistura do Evangelho com cerimonial religioso. É a mistura do Evangelho com ativismo, sacrifício religioso.
tudo isso tira você da direção do Evangelho. Porque o Evangelho mostra ao homem a salvação em Cristo, para ele crer e ser salvo. O diabo mistura o Evangelho com a religião, com os preceitos, com os valores, com os princípios que os homens estabelecem dentro da religião, e coloca agora a salvação, adicionando outros meios que o Evangelho não mostra. O Evangelho mostra ao homem a salvação em Cristo, exclusivamente. Aí vem agora homens pregando, enviado pelo diabo, para manipular e confundir, misturando o Evangelho com várias outras coisas. Aí vem pregando agora. Não. Você tem que crer em Jesus, mas tem que ser batizado. Senão não é salvo. Não. Você tem que crer em Jesus, mas tem que participar da ceia, tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, senão não é salvo. Não. Você tem que crer em Jesus, mas se você não tiver um lugar para congregar, se não tiver uma denominação, se não fazer parte de uma igreja ou instituição, você não é salvo. Você tem que crer em Jesus, mas a sua vida com Deus é pela igreja. É onde você busca a Deus, adora a Deus, serve a Deus, vive com Deus, consagrado e devoto a Deus, pela igreja. Olha que mistura o diabo faz. Olha a sutileza do diabo, colocando esses enxertos, misturando essas coisas com o Evangelho. E com isso, faz o povo se perder da direção e do alvo que o Evangelho mostra. Exclusivo, singular. Isso tudo é uma sutileza, irmão. E pode observar que todos esses homens que se dizem de Deus, famoso, sábio, conhecedor das Escrituras, eles sempre estão misturando o Evangelho, adicionando os preceitos e valores dos homens dentro de igreja. Pode observar que todos os líderes das religiões, seja ela católica, evangélica, eles nunca pregam o evangelho puro, direto de Cristo para o povo. O evangelho que esses homens pregam tem que passar pelo intermédio da igreja. Jesus é o Salvador, mas tem que estar na igreja. Sua vida não pode ser vivida com Deus sem a igreja. Você tem que submeter-se à autoridade de Deus por Jesus e pelo líder da igreja, onde eles colocam como guia do povo, como mestre do povo, como condutor do povo, como canal da bênção. O Evangelho não ensina isso, meus irmãos. O Evangelho não orienta isso a ninguém. O que o Evangelho nos ensina é que nossa fé em Cristo é o único meio de salvação. Os apóstolos pregaram isso. Os apóstolos não colocaram o batismo para o povo como regra. Ah, mas tem. Não, mas não foi colocado como regra. Eles não pregavam isso que esses homens pregam hoje. Os apóstolos nunca colocaram nenhum ritual nem cerimonial de ceia, de guardar sábado, de dar dízimo. Isso nunca foi estabelecido como uma ordenança e princípio para o povo viver. Os apóstolos nunca colocaram isso, como esses homens hoje colocam. Está entendendo, irmãos? Os apóstolos nunca centralizaram a vida do povo com Deus dentro de igreja. Até porque os apóstolos nunca pregou esse princípio de igreja que hoje o povo é ensinado a viver. Os apóstolos nunca pregaram isso. Os irmãos se congregavam, não era dentro de uma igreja. Não era dentro da exclusividade de um ambiente. Vocês estão entendendo? Eu estou aqui no trabalho e, como sempre, levando para vocês o ensino. Os apóstolos nunca pregaram esse princípio de igreja. Nunca ordenaram aos irmãos a estar dentro de nenhuma igreja, a viver o cerimonial de igreja, a estar submisso à autoridade
da hierarquia da igreja, a viver ritual, sacrifício, penitência dentro da igreja, a buscar a Deus, adorar a Deus dentro de nenhuma igreja. Os apóstolos não viveram a autoridade eclesiástica, não se colocavam maior do que o povo, não criavam ministério de autoridade entre o povo. Os apóstolos nunca pregaram esse princípio de igreja que hoje o povo vive, guiado por esses líderes religiosos, escravizados no domínio e na autoridade deles. O Evangelho não orienta ninguém a viver isso, a estar nisso. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão com o ouvido para ouvir? Bem-aventurados são os que ouvem e crêem na palavra de Deus. Irmãos, sabe por que eu me exponho tanto pregando o Evangelho e combatendo? Porque é muito engano. É muito homens dizendo que é de Deus, pregando o Evangelho anátema. Eu estava vendo agora um podcast, um debate, aqui na internet, um pastor muito famoso aí, que o pessoal idolatra ele, dentro de uma entrevista, e a mulher perguntou: pastor, é preciso se batizar para ser salvo? E ele, como sempre, o diabo sempre manipula, né? Ele sempre dá uma volta para manipular a verdade. Ele disse: não, porque quem salva é Jesus, mas o salvo tem que ser batizado. Olha para aí. Agora eu pergunto, quem disse isso? Vamos lá. Aí ele vai dizer, porque Jesus mandou batizar. Marcos 16, 15. Ele disse, Jesus mandou batizar. Só que ele está fazendo uma aplicação dentro da mentira que eles pregam, do batismo de água. Marcos 16, 15. Jesus não está ali se referindo no contexto de batismo nas águas. Quando ele diz, quem crê e for batizado. O crer é com o arrependimento para o homem ser batizado. O batismo ali é o Espírito Santo que o homem recebe. E quem batiza é Jesus, não é pastor dentro da igreja. É esse batismo que faz o homem ser membro do corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem padre, nem papa, nem nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. Jesus não está falando ali, em Marcos 16, 15, no contexto de batismo nas águas feita por nenhum líder religioso. Eles aplicam isso distorcido. É a forma dele enganar e manter o povo na mentira, por onde eles vão usar o povo de negócio deles. Está entendendo, irmão? O Evangelho não coloca nenhum outro meio para a salvação além de Cristo. O Evangelho não mostra batismo nas águas. O Evangelho não mostra guardar sábado, dar dízimo, estar dentro de igreja, buscar adorar a Deus na casa de Deus, no templo. O Evangelho não orienta ninguém a estar dentro de nenhum templo, porque o Evangelho nos ensina que o templo e a casa de Deus somos nós. Foi isso que Jesus disse, que habitaria não era em nenhum templo de igreja, habitaria em nós. É isso que o Evangelho ensina. Foi isso que os apóstolos pregaram. Meus amados irmãos, vamos despertar, vamos ter o conhecimento da verdade, vamos viver na verdade, vamos ser instruídos pela verdade, vamos deixar a verdade iluminar o nosso entendimento. Não continue na mentira. Não se deixe continuar escravo dos homens, negócio dos homens, dentro das igrejas dos homens. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja, porque a igreja somos nós. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhum templo, porque o templo somos nós. Jesus não mandou ninguém ir para nenhum culto, porque o culto é na nossa vida, no nosso viver. Jesus não mandou ninguém adorar Ele em nenhum lugar, em nenhum templo, em nenhuma casa, porque nós temos que adorar a Ele em espírito e em verdade, na nossa vida, no nosso viver. E porque hoje o povo vive dentro desse ensinamento? Porque estão sendo instruídos
ensinados por doutrina de demônios, que são ministradas para esse povo por meio desses falsos profetas, que dizem que é homem de Deus, que é autoridade de Deus, governando sobre o povo, dominando sobre o povo e fazendo do povo negócio deles, impedindo o povo, vocês que estão lá seguindo a eles, nem eles entram e nem deixam vocês entrar, impedindo vocês entrar no caminho da salvação, com a mentira pregada para vocês, que desvia vocês da salvação. Vocês estão perdidos desses meios, guiados por esses homens. Sai do meio deles. Saiam da direção deles. Vão ser guiados por Cristo e em Cristo, para que sejam bem-aventurados, para que andem guiados pela luz, para que estejam no caminho da salvação, para o encontro com Deus, por aquilo que o Evangelho ensina. Creia em Jesus pela mensagem do Evangelho. Jesus não pede nenhum sacrifício, nem penitência, nem flagelo, nem pacto, nem voto, nem campanha, nem culto disso, culto daquilo, ali, aqui, acolá. Buscar a Deus ali, adorar a Deus aqui. Essas manifestações religiosas, isso tudo é paganismo. Tudo isso é vã, que as religiões vivem. Seja ela católica, evangélica, espírita, budista, tudo vive o paganismo. Jesus não ensinou seus discípulos a estar dentro de nenhum ambiente religioso, a estar subjugado, vivendo uma vida consagrada a Deus, por meio de nenhuma religião, no governo do homem. Nós temos que estar no governo de Deus, que é Cristo, por Cristo, vivendo nele e estando guiado por ele. Foi o que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ligado na videira verdadeira que é Jesus, aonde devemos estar, não é a igreja. Aí os pastores dizem, olha o argumento deles, o salvo tem que estar na igreja. Você não pode ser membro da igreja se não estiver na igreja. Você é um membro fora da igreja. Dessas igrejas, eu estou fora. Nem membro eu sou dessas igrejas. Dos homens, Assembleia, Batista, Católica, Mormon, Evangélica, e qualquer igreja. Eu não sou membro dessas igrejas, não. Eu sou membro da igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma denominação. Para eu estar, eu não preciso estar em igreja nenhuma. Eu sou a igreja. Eu formo a igreja. Eu estou ligado no corpo de Cristo, igreja. Estando em Cristo, eu estou ligado na igreja da qual eu faço parte dela. Eu não preciso estar em nenhuma igreja dos homens. Nem batista, nem presbiteriana, nem católica, nem espírita, nem testemunho de Jeová, nem mormon, nem adventista, nem congregação Deus é Amor, nem congregação cristã do Brasil, que dizem que é o lugar da salvação. Se não estiver lá, não tem salvação. Só que isso é mentira do diabo. Vai examinar o Evangelho. Aonde o Evangelho ensina o salvo está em algum lugar físico, instituição, casa de Deus ou algum templo. Aonde o Evangelho ensina isso? Então, meus irmãos, o tempo de dar ouvido e crer na verdade para se salvar é hoje. Amanhã pode ser muito tarde, porque muitos que vão continuar na mentira, pensando que estão na verdade, quando partir deste mundo para a eternidade, vai sofrer uma grande vergonha e um grande desprezo eterno, a ira de Deus para juízo e condenação, por não crer na verdade enquanto tiveram tempo. Foram tão advertidos, mas combateram, resistiram, negaram, fizeram até oposição à verdade por causa da mentira. A mentira que foram devotos e praticantes, guardando suas vidas, vivendo a mentira, creia na verdade. A verdade não é os conjuntos de regras e princípios e valores de tua igreja. A verdade não é a doutrina ou os ensinamentos que teu pastor dá. A verdade não é esses princípios e valores que tu vive em igreja. A verdade é Cristo. É Cristo. O que ele ensinou. Salvação não é por vida devota, escrava, ativista.
vivida dentro de nenhuma igreja. Salvação é por Cristo, pelo entendimento e o conhecimento, e crer, por fé, andar com Ele. Então, conheçam a verdade e sejam libertos. Eu encontrei uma pessoa que disse a mim, irmão Wellington, eu agora encontrei a paz, encontrei o lugar de servir a Deus. Bem, ele disse, eu era da igreja evangélica. Ele disse, eu saí da igreja evangélica, estou no espiritismo. Ele agora aderiu à crença espírita. Eu disse a ele, olha, mas o caminho para Deus não é esse. O caminho para Deus não é a igreja evangélica, nem centro espírita. E eu comecei a mostrar a ele. Ele disse, mas eu estou tão bem, tenho uma paz tão grande dentro do centro espírita. As pessoas é tão amável, é tão amigável, me ajudam. Eu estou tão bem lá. Eu digo, mas a questão de vida com Deus não é estar bem, não é receber o afeto do povo, não é receber caridade do povo. A vida com Deus não é estar dentro de uma religião que você está lá se sentindo bem, que lhe agrada, que é conveniente a você. A salvação com Deus é questão de você conhecer a verdade, que é Jesus, e colocar a tua vida no caminho estreito que é por Ele. Não é dentro de igreja evangélica, nem dentro de igreja católica, nem por meio de igreja evangélica, igreja de Mormon, Testemunho de Jeová. A salvação, a vida com Deus, ela não é por meio de nenhum centro religioso, de nenhum padrão de princípios e valor religioso. A salvação, a vida com Deus, é pelo conhecimento da verdade que o Evangelho revela. E Cristo é essa verdade que o Evangelho revela. Cristo é esse caminho que o Evangelho revela. Cristo é um lugar seguro para que a tua alma esteja protegida e livre da condenação que o Evangelho revela. Você pode mudar da católica para a evangélica, da evangélica para o espiritismo, do espiritismo para o mormon, dos mormons para o testemunho de Jeová. Você pode mudar e viver em qualquer religião. Você nunca vai encontrar Deus. Deus não está. O caminho para Ele, o lugar de acesso, o meio de acesso a Deus, não é nenhuma religião. É Cristo. E é pelo conhecimento que você tem a vida com Deus. Não é pela vida satisfatória, conveniente, dentro de nenhuma igreja ou religião, aonde você se sente bem. Porque se sentir bem, todos estão se sentindo bem. O católico se sente bem na igreja católica. Os evangélicos se sentem bem nas igrejas evangélicas. Os espíritas se sentem bem no salão espírita. E cada um se sente bem na sua religião. Mas salvação não é pelo fato de se sentir bem, de estar confortável, de estar satisfeito. Salvação é pelo conhecimento da verdade que leva você a se converter, a negar, a renunciar essa satisfação religiosa, essa vida religiosa, esse amor à religião, essa devoção à religião. É isso que o conhecimento leva a renunciar tudo aquilo que não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é nenhum centro religioso. A verdade de Deus é Cristo. E nós, conhecendo a Cristo, temos que renunciar toda a vida satisfatória, conveniente, toda a devoção, todo o zelo, toda a prática, toda a dedicação à religião, seja ela qual for, para viver para Cristo, unicamente, exclusivamente. Não se pode viver para Cristo e para a religião. Ninguém vive uma vida com Deus pela religião. Ou se converte a Cristo, ou permanece na mentira, nas trevas, indo a juízo, pensando que está indo à salvação. Essa é a verdade. Se você não crê, eu respeito. Se você crê, glória a Deus. Porque salvação é para quem crê. Mas não é quem crê dentro das crenças, dos princípios e valores de suas religiões. É quem crê no Evangelho.
Porque o poder de Deus para a salvação não é a igreja A, B ou C, é o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus não é uma igreja evangélica, não é uma igreja católica, não é por meio de uma igreja espírita, de um centro espírita. O poder de Deus para o homem ser salvo é por meio do conhecimento do Evangelho. É isso que o Evangelho nos informa. Foi isso que os apóstolos pregaram. E que você busque conhecer a verdade para que você seja liberto dessa mentira que você vive dentro da sua religião, independente de qual seja ela. Porque a verdade não está na religião, está em Jesus.